Olá, eu sou Guilherme Olival, sou neurologista, neurocientista e hoje eu vou falar a respeito do TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E pasmem, primeira coisa que eu vou dizer é que nem todos os transtornos do déficit de atenção têm a hiperatividade junto. Isso é muito comum da gente ver em crianças, é um distúrbio inclusive mais comum nas crianças. É importante que a gente não faça, que a gente não rotule uma criança muito pequena de TDAH, porque ela é uma criança agitada, porque isso é normal dos primeiros anos de vida. Então, a gente pode começar a fazer o diagnóstico lá depois dos 5 anos de idade, 6 anos de idade, é algo que a gente pode começar a fazer o diagnóstico. Mas além do TDAH da criança, que é aquela criança normalmente que é agitada, que a gente vai perceber que ela tem dificuldade de acompanhar a sala de aula, porque ela não consegue ficar parada num canto, Ela vai mostrar também algumas alterações como muita impulsividade. E aí na criança isso é muito importante porque leva a um aumento do risco de envolvimento com drogas, porque não tem aquela inibição da região frontal, que é aquela área do cérebro que faz a gente parar e pensar um pouquinho antes de tomar uma atitude impulsiva. Mas falando um pouco mais também do TDAH do adulto, que é um tema pouco explorado, um tema muito importante na sociedade, como eu comentei, ele pode ser só o TDA, só o transtorno do déficit de atenção. Então a pessoa que acaba esquecendo de detalhes importantes, que tem algumas distrações que são, às vezes, levam a alguns erros que podem causar alguma confusão. Isso pode ser um transtorno familiar e um transtorno ainda maior na sua atividade profissional. Então isso é uma coisa que tem sido muito trabalhada e muito desenvolvida. Então uma das características do TDA ou do TDAH é a dificuldade de inibição de outros estímulos. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, fazendo esse vídeo agora e tem um outro barulho acontecendo, tem uma outra pessoa se mexendo ali e eu tenho que manter a concentração no que eu estou fazendo agora. Isso vai se manifestar, por exemplo, você está lá no seu trabalho fazendo uma coisa e você não consegue deixar de ouvir a conversa do seu colega do lado. Quando a pessoa começa a falar ali, você presta atenção ali, você não consegue se manter concentrado, por exemplo, no seu computador ou no que você está fazendo. Isso é uma das características. É claro que o TDA e o TDAH, ele tem sido um pouco super diagnosticado na nossa sociedade. Isso acontece porque existe uma alta cobrança de desempenho cognitivo, especialmente nas empresas hoje. Então, existe um super diagnóstico disso, uma maneira de explicar as desatenções que são desatenções comuns, que qualquer pessoa que não tem um distúrbio pode ter. Mas se realmente você ou algum familiar seu tem essas características, não consegue se concentrar em alguma coisa, não tem essa dificuldade de controlar as impulsividades, pode ser esse distúrbio aí precisa ser avaliado porque ele tem tratamento. Isso é bastante importante porque a gente muda a vida das pessoas com esse tratamento. O tratamento pode ser um tratamento com treinamentos, que a gente chama de treinamento cognitivo, de psicoterapia cognitiva, que a gente ensina a pessoa a manter a concentração maior naquela atividade, ou pode ser também com medicações, que nos casos do TDAH são bastante eficazes. São medicações que muita gente tem um certo medo, um certo receio, mas são medicações que são aprovadas para serem usadas desde criança. Então são medicações seguras que podem ser usadas quando elas são bem indicadas, quando o diagnóstico é correto. Bom? Então se você gostou desse vídeo, dá o seu like, você me ajuda a manter o canal, a manter os vídeos frequentes aí. Se você tiver alguma pergunta, manda, eu vou tentar responder o máximo que eu puder. E se você acha que alguém precisa desse vídeo, compartilhe esse vídeo, ajuda a divulgar o nosso canal. Bom? Obrigado, um grande abraço e até a próxima.